Neste ato, portanto, declaro empossado Vitor Luiz Menezes Gomes como membro efetivo, ocupante da cadeira número 22 da Academia Campista de Letras, tendo sido eleito no dia 8 de agosto de 2024. Convido agora o vice-presidente Adriano Moura para realizar a entrega da comenda da Academia Campista de Letras ao neoacadêmico. Por fim, passo a palavra então para o acadêmico Vitor Menezes para que faça seu discurso. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento o presidente desta casa, o poeta Ronaldo Júnior, e ao cumprimentá-lo estendo meu abraço afetuoso a todos os acadêmicos e a todas as acadêmicas que tão generosamente me acolhem aqui nessa casa. Não poderia deixar de me referir com gratidão ao professor Sérgio Arruda, que tem me dado régua e compasso, e é daquelas sortes que a vida nos reserva. Sérgio, me permita dizer com toda a pieguice sincera, da qual muitas vezes fugimos, mas que por arrebatamento nos entregamos, e com as devidas licenças do seu companheiro e da minha companheira, eu te amo, Sérgio. Assim também, como é caso de amor, o que tem pelas queridas professoras que são imortais nesta casa, Edinaldo Almeida e Sandra Medina. Se me refiro especificamente a esses acadêmicos, é porque, assim como Horácio de Campos Soares e Levi Quaresma, estão entre os que integram os quadros da ACL e dos quais tive a sorte de ser aluno no curso de jornalismo. E para professores, devemos reverência eterna. Obrigado, mestres, obrigado, mestras. Espero não tê-las decepcionado. Cumprimentos também ao público, minha esposa Juliana, minhas filhas Maria Clara e Estela, minhas irmãs Lúcia e Marta, que cito por ordem de chegada ao mundo para não causar ciúme. Meus demais familiares, amigos e amigas aqui presentes. Estar aqui hoje é uma mistura de celebração e compromisso, fruto de uma trajetória de vida forjada pelas mãos do meu pai, Amaro Gomes, um associativista que presidiu o Motoclube de Campos e pertenceu a diversas instituições do município, e pelas mãos da minha mãe, Ladir Menezes, o espírito mais solidário que conheço. Trago o ímpeto coletivista dos que só se reconhecem nos outros. Por isso é uma celebração individual, sim, não vou negar, porque é uma honra ter o reconhecimento de pessoas que admiro tanto. Não tenho como negar essa verdade, mas é sobretudo um compromisso coletivo, pois assim vejo a Academia Campista de Letras como uma expressão de força coletiva da cultura de Campos desde o seu nascimento no início do século XX, em um cenário histórico de extrema ebulição associativista e do qual também é fruto a nossa amada Associação de Imprensa Campista. Como costuma dizer o mais galante intelectual desta casa, Fernanda Silveira, a minha alma está em festa. Portanto, é com muito gosto que passo a cumprir agora o pertinente ritual dos discursos de posse, que é o de referir-se ao patrono da cadeira e ao seu mais recente ocupante. Como bem sabem os acadêmicos, o patrono é um desses gigantes que nos guiam dos céus. No caso da cadeira 22, trata-se de José Fernandes da Costa Pereira Júnior, conselheiro José Fernandes, que nasceu em nossa campus dos Goitacazes no dia 20 de janeiro de 1833 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro de 1899. Com apenas 23 anos, muito novo para os padrões da época, formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1856.
político muito influente, foi presidente das províncias do Espírito Santo entre 1861 e 1863, do Ceará no ano de 1871, de São Paulo nos anos de 1871 e 1872 e do Rio Grande do Sul ainda em 1872. Em seguida foi eleito deputado-geral como representante do Espírito Santo, nosso estado irmão aqui ao lado. Cargo para o qual se reelegeu por algumas vezes no período que vai de 1872 a 1889, portanto até a proclamação da República. Foi ainda conselheiro do Império e ministro da Agricultura do gabinete presidido pelo Visconde do Rio Branco. Foi partidário da abolição da escravatura e bastante preocupado com a agricultura e com as questões do campo. Em Campos, dá nome a uma importante rua central e no Espírito Santo, onde é ainda mais lembrado em razão dos seus feitos para a então província, dá nome à principal praça do centro histórico da capital, Vitória, onde foi inaugurado um monumento em sua homenagem. Temos então um campista que ganhou o país e fez pouso mais duradouro em terras capixabas. E temos o contrário, com o ocupante mais recente da cadeira 22, um capixaba que fez de Campos dos Goitacazes seu pouso, seu porto, seu ninho. É uma vaga que traz, portanto, a marca da integração entre esses dois estados. O médico e escritor Walter Siqueira, por ora licenciado desta casa e para quem emanamos as melhores energias pelo seu restabelecimento, nasceu em São João de Muqui, como dito no Espírito Santo, em 15 de outubro de 1929. Em 1955, formou-se pela Faculdade Fluminense de Medicina, instituição que está nas origens da Universidade Federal Fluminense. Muito atuante no meio literário campista, além da nossa ACL, tem passagens pela União Brasileira de Trovadores, pela União Brasileira de Escritores, pela Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, pela Associação Internacional de Escritores, pela nossa Academia Pedralva Letras e Artes e pela Academia Madalenense de Letras. Como registrou em artigo recente no jornal Folha da Manhã o acadêmico Wellington Paes, nosso querido Dr. Wellington, também médico e o maior guardião da produção literária campista, Siqueira tem uma trajetória profissional de imensa contribuição comunitária, tendo chefiado o serviço de endemias rurais, a chefia de clínica de otorrinolaringologia da Beneficência Portuguesa e a chefia da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM. Poeta, trovador, cronista, publicou vários livros em parceria com os colegas Sebastião Siqueira e com o próprio Wellington Paes. Mas, para além dos protocolos formais que registram essas trajetórias, que me chamaram a atenção por essas confluências entre capixabas e fluminenses, gostaria de deixar guardado em discurso aquilo que de melhor um escritor pode oferecer, a sua produção literária. E para eles, escrevi uma croniquinha chamada Como Vais, que diz assim: numa dobra temporal, na BR-101 que nos une e nos separa, aconteceu de um político daqui passar distraído por um médico de lá, um vindo de Muqui, outro saindo da terra Goitacá. A distância de um século entre um e outro não impediu que um sopro imaginário de conversa se desse fantasticamente entre murmúrios esparsos que vagavam pelas cabeças de um e de outro. O primeiro a perceber foi o médico. Trafegava com prudência em carro austero pelas imediações de Morro do Coco, em tarde de inverno solar. Os campos espelhavam a luz esverdeadas e aqui e acolá viam-se reses, capelas, estradinhas de chão, caveiras de boi espetadas nas porteiras, crianças indo para a escola. O sussurro veio sem assustar, quase que ao contrário, como uma carícia. Walter, meu caro, como vais? O médico sorriu familiarizado com a voz que conhecia e não conhecia, e a recebeu de fato como se fosse um afago de um velho amigo. Então, a vontade por estar sozinho e não se passar por louco, seguiu com a conversa. Estou bem, José, e você? Dando-se conta de que, sem saber como, sabia o nome do desconhecido que lhe era conhecido. Labutando aqui na política, como são cabeças duras esses nossos governantes, não? Veja você que muitos aqui na minha época ainda não entenderam
a necessidade de abolirmos a escravidão. Aqui na minha época também não, meu caro. Há saudosos da escravidão até hoje. As cabeças continuam bem duras. E olha que eu sou otorrino e de cabeça eu entendo bem. Não é possível, Walter. Como pode ser? A escravidão que você combateu aí, ainda hoje por aqui, anda hoje por aqui sobre motos nas entregas rápidas, nas contas das mercearias de fazenda, nos alojamentos podres, nos porões das costureiras, nos elevadores de serviço, nos quartinhos de empregado. O que você me diz, Walter? Então nada adiantou a nossa luta? Não é que não tenha adiantado, José. É que a luta é tinhosa, a luta não para. Deu-se então que o político, aposentado há um século, percebeu que mesmo do além deveria ajudar. O céu não é licença eterna para quem tem compromisso com os seus, e decidiu que continuaria a frequentar conversas imaginárias de certas figuras da República para que tomassem vergonha na cara e abolissem de fato a escravidão. Minutos depois, distante dali coisa de 1.200 quilômetros, na capital federal, o excelentíssimo senhor ministro do Trabalho estava em sala carpetada, sentado à mesa solene de madeira histórica, sob quadros, bustos e bandeiras, quando uma voz que conhecia e desconhecia passou pela sua cabeça. Ministro, meu caro, como vais? Desse modo espero, humildemente, ter humildemente cumprido o rito dessa entidade que carinhosamente me acolhe, ainda que reverberando internamente a desconfiança plantada por Groucho Marx, que dizia não entrar em clube que lhe aceitasse como sócio. Espero, portanto, que saibam o que estão fazendo e que tenham paciência com esse novato aprendiz. Para finalizar, permitam-me ler uma crônica, essa publicada no meu livro de título atrevido Eu Transarei com Morse, que diz muito sobre o estar aqui hoje. Oração para São José Cândido. Glorioso São José Cândido, peço que, quando tudo me faltar, que eu não esqueça a literatura. Tenho vivido essa vida sórdida de pagar contas e de cumprir responsabilidades. Por preguiça ou por cansaço, não tenho me dedicado ao que intuitivamente sei que deveria fazer. E o tempo passa sem que eu saiba se um dia poderei, enfim, me dedicar integralmente a ela. Tudo o que tenho feito me parece empecilho que me afasta daquilo que realmente importa. O que peço é que, quando eu estiver velho, livre das dívidas sociais do mundo, que eu não me torne imune à literatura como tanta gente por aí. Tenho visto bons escritores sucumbirem à rotina dos assalariamentos, às desculpas sobre as dificuldades do mercado editorial e até mesmo a arrogância dos discursos que colocam a culpa nos leitores. Não permita, meu santo, que eu siga igual caminho. Que eu não me esqueça da razão de ter nascido. Que eu não fique avarento e considere apenas a possibilidade de fazer o que dá dinheiro. Que eu não passe a acreditar que sensibilidade é coisa de adolescente romântico. Mesmo que eu não venha a ter o talento necessário, me permita escrever. Ao contrário de Pessoa, assim o permita, mesmo que seja para não ser lido ou publicado. Deixe-me apenas não esquecer. Não haverá fechamento correto do ciclo da minha existência se assim não o for. Que meus netos me reconheçam como escritor e se divirtam com a esquisitice do avô que vive trancado entre livros, e que vez por outra me apareçam estudantes com a tarefa de entrevistar um certo cronista que mora no bairro. Qual a diferença entre crônica e conto? Perguntarão e eu responderei com gosto mais uma vez. Meu poderoso São José Cândido, que eu tenha saúde para viver até chegar a este momento, e que, se não for pedir demais, que ele possa durar o tempo suficiente para que eu produza toda a obra que estiver ao meu alcance. Que eu possa, enfim, honrar a sua tradição, para depois descansar no celestial inferno dos escritores por toda a imortalidade.
que me trouxe até aqui, portanto, meus irmãos e minhas irmãs de academia, não é a busca por não ser esquecido, é a busca por não esquecer. Muito obrigado. Parabenizo, então, o novo acadêmico Vitor Menezes, que não poderia ter começado de forma melhor do que com 2 crônicas, né, lidas aqui, e um belíssimo discurso.